que você precisa para ser feliz? Essa pergunta pode despertar as mais variadas respostas. Pode ir desde o chocolate até ganhar na loteria. Mas há três coisas que normalmente interferem nessa resposta: as circunstâncias, as necessidades e as ambições. As circunstâncias têm a ver com o momento em que estamos vivendo e os acontecimentos à nossa volta. Como está a nossa vida, a nossa família, a cidade, enfim. As necessidades têm a ver com aquilo que precisamos para viver. Saúde, alimentação, moradia, lazer e também os relacionamentos. As ambições têm a ver com aquilo que desejamos. Um bom emprego, uma boa casa, uma viagem, fama, riqueza. E aqui o leque de possibilidades se amplia muito, porque os nossos desejos, os desejos humanos são muitos. Então, se associarmos alegria, felicidade e contentamento em ter essas três coisas bem resolvidas em nossa vida, dificilmente seremos felizes, pois a vida real, usando aqui de um clichê, não é um mar de rosas. Ter tudo ao mesmo tempo é bem raro. Ter as circunstâncias favoráveis, ter todas as necessidades supridas e todos os sonhos se realizando, isso é para bem poucos. Não sei se tem alguém que consegue isso. Então precisamos aprender a degustar a felicidade nas pequenas coisas e nas pequenas vitórias de cada dia. Como disse Gandhi certa vez, não existe caminho para a felicidade é o caminho. Ou seja, em outras palavras, a felicidade não está no fim da jornada. Depois de termos nos esforçado e feito tudo, então vamos celebrar. Não, a felicidade ela está em cada curva da nossa caminhada. E precisamos aprender a perceber isso, a celebrar isso e a festejar estes pequenos momentos. Comer chocolate, por exemplo, um cafezinho com pão de queijo, conversar com os amigos, tirar uma boa nota na prova, encontrar o amor da nossa vida, o nascimento de um filho, são algumas das coisas, alguns dos pequenos sinais, as pequenas vitórias, os pequenos prazeres que podemos usufruir ao longo da nossa vida e que nos trazem felicidade. Humanamente e filosoficamente falando, é isso que nós temos. É um caminho possível que pode nos ajudar a enfrentar os desafios da vida. Tirar de foco aquilo que nos falta, tirar o foco das nossas derrotas, para poder celebrar aquilo que temos e aquilo que conquistamos. Mas eu quero ir além disso e olhar para o que as Escrituras nos dizem. O apóstolo Paulo escreveu em Filipenses capítulo 4, a segunda parte do versículo 11 até o 13, aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Viver contente em toda e qualquer situação significa viver satisfeito e alegre e feliz também quando as circunstâncias não são favoráveis, quando as necessidades não estão supridas e quando os sonhos não se realizam. Uma coisa é você se alegrar com as pequenas vitórias de cada dia. Mas acreditem, a vida pode tornar-se tão nebulosa, turbulenta, e mesmo que haja momentos para celebrar, momentos de felicidade, corremos o risco de não conseguir percebê-los e até mesmo nem nos alegrar com eles.
Então, de onde vem esta alegria e este contentamento que Paulo escreve? Certamente não é da filosofia e nem do pensamento positivo. No versículo 13 ele escreve: tudo posso naquele que me fortalece, ou seja, em Deus. Já ouvi esta frase sendo usada fora de contexto, para dizer que podemos fazer de tudo se confiamos em Deus, inclusive em questões de permissividade. Mas o que Paulo está dizendo é que podemos suportar as adversidades da vida e experimentar o contentamento, a satisfação por meio do poder de Deus. Este contentamento não depende das circunstâncias, não depende de ter as necessidades supridas e não depende de ter sonhos realizados. Depende se Deus está presente ou não em nossa vida. Este é o segredo da vida, que não é tão secreto assim. Paulo escreveu isso há quase 2000 anos e temos isto registrado nas Escrituras, que é um livro mais lido, mais conhecido de todos os tempos. E já bem antes de Paulo, houve um profeta que disse algo parecido e até mais radical. O profeta Abacuque, durante uma oração, ele diz o seguinte: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. É um posicionamento muito forte e exige uma confiança e um relacionamento muito íntimo com Deus. E antes de Abacuque houve outro homem, Jó, que experimentou isso. Ele perdeu tudo o que tinha, perdeu os seus bens, perdeu os seus filhos. E ele disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Não é um mero detalhe que estes homens fazem parte da história registrada nas Escrituras. Não é uma mera coincidência, não é um mero detalhe. Suas vidas, histórias e testemunhos nos inspiram a confiar em Deus. O testemunho deles não é um testemunho Nutella, do tipo: Deus me deu um carro, uma casa, um emprego, agora então eu ando com um adesivo, um boné e uma camiseta escrita com o nome de Jesus. O testemunho de Jó, de Abacuque, de Paulo e de outros que encontramos nas Escrituras e ao longo da história da igreja é um testemunho raiz, cuja fé e esperança estava afirmada no Deus eterno, o Criador, o Deus da vida e da eternidade. Uma fé e uma esperança que não tinha a ver com as circunstâncias, com ganhar alguma coisa, com ter alguma coisa. Paulo, inclusive, se alegrava com os sofrimentos, se alegrava com os perigos que ele sofria, com a fome e até na iminente possibilidade de morte, a ponto de ele dizer: a morte para mim é lucro. Para ele era um privilégio sofrer e morrer por causa de Cristo, porque ele sabia que a vida dele estava em Cristo, estava em Deus, e disso nada nem ninguém poderia separá-lo, nem o perigo, nem a espada, nem a morte, nem o diabo. Por isso pergunto novamente: o que você precisa para ser feliz? Feliz serás se tua resposta for Deus e Ele tiver lugar no teu coração. Continue caminhando com Ele, continue sendo fortalecido por Sua palavra e por Sua presença na sua vida. E experimentarás a alegria e a felicidade que transcende a tudo o que podemos experimentar nessa vida.
Que Deus te abençoe.